Bem-vindo ao programa Caminhos de Sentido. No programa anterior estivemos a ver qual a visão de Deus em Vítor Frankl. E hoje vamos dar continuidade, porque é um tema bastante interessante e intenso. Porque Vítor Frankl, como um bom judeu que era, ele tinha uma consciência e um conhecimento das Sagradas Escrituras bastante intenso. Então ele facilmente, diante das circunstâncias, ele ia buscar às Sagradas Escrituras passagens que o ajudavam a ultrapassar aquele momento. E isto estamos a falar de espiritualidade dentro da logoterapia, na visão que Vítor Frankl tem do homem, mas também já tocando um bocadinho naquilo que é a religiosidade. Portanto, como é que o Vítor Frankl via Deus, qual era a concepção dele de Deus, porque isso está muito vincado e muito marcado dentro da sua própria psicoterapia. Então, hoje vamos ver um bocadinho mais de alguns trechos que marcaram a sua passagem, por exemplo, no campo de concentração, onde esta vida interior ajudou bastante a que ele conseguisse dar um sentido maior àquele sofrimento que ele estava a viver. Então, nós podemos ver que são diversos os trechos bíblicos. Eu escolhi aqui alguns, como por exemplo, quando ele recorda a esposa enquanto ele está a caminhar na neve, com os pés gelados e eles não tinham botas, não é? E, portanto, os pés feridos e aquela dor daquele momento, aquele caminhar para a obra, para o trabalho, era extremamente doloroso nesses dias. Então, ele, nesse momento, remete o seu pensamento para o livro do Cântico dos Cânticos. Aliás, ele na altura também pensa na sua própria esposa dentro de casa, com a lareira acesa, ela sentada no sofá, eles os dois numa conversa, e isto então faz lembrá-lo do livro do Cântico dos Cânticos, que diz: grava-me como selo no teu coração, porque forte como a morte é o amor. E ele neste momento estava a meditar: será que a minha esposa está viva? Será que ela está morta? E ele próprio chega a uma conclusão de que não interessa se ela está viva ou se está morta. O que interessa é esta imagem e este sentimento de um amor puro que está dentro dele e que o está a ajudar naquele momento. Ou também numa fase de libertação ele diz o seguinte, eu vou ler lá no livro Um Homem em Busca de um Sentido. Um dia, pouco depois da libertação, caminhei muitos quilómetros pelos campos. Atenção, ele foi libertado, mas eles não saíram logo dos campos de concentração e foram para a sua vida. Não, então eles estiveram por ali assim perto e ele, um desses dias, ele caminhou muitos quilómetros pelos campos ao longo de prados floridos, até à cidade mais próxima do campo. Cotovias levantavam voo em direção ao céu. E eu ouvia o seu cantar alegre. Não se via ninguém nos quilómetros em redor. Não havia nada senão a terra imensa, o céu, o júbilo das cotovias e a liberdade daquele espaço. Parei, olhei em volta e depois olhei para o céu. E então ajoelhei-me. Naquele momento sabia muito pouco sobre mim mesmo e sobre o mundo. Tinha somente uma frase na cabeça, sempre a mesma. Chamei o Senhor do estreito espaço da minha cela e Ele respondeu-me na imensidão livre do espaço. Por quanto tempo estive ali ajoelhada a repetir esta frase, já não consigo lembrar-me, mas sei que nesse dia, naquela hora, a minha vida começou. Esta era a visão que Frankl tinha de Deus como um ser supremo, como o seu princípio, como o seu meio, como o seu fim. E ele trouxe isto para a logoterapia. Podemos ver também no livro de um grande logoterapeuta, o Guilherme Herrera, o livro chama-se Comunicação e Resistência. E ele explica também um bocadinho desta visão de Vítor Frankl. E ele diz que Vítor Frankl falava de Deus como o Deus inconsciente, ou como esta presença ignorada de Deus, e que isto tem que ser entendido com 6 pontos. Primeiro, que Deus em si e por si mesmo não é inconsciente. Segundo, que Deus em certas ocasiões não é inconsciente. Terceiro, que a relação do ser humano e Deus pode ser inconsciente. Quarto, que a relação do ser humano e Deus pode ser reprimida e ficar oculta para o próprio ser humano, nós não termos este entendimento. Quinto, que a relação do ser humano e Deus
pode estar escondida e às vezes eu não tenho acesso, embora ela esteja lá. E sexto, que Deus, por sua vez, pode estar escondido. Portanto, estes são pontos que nós no próximo programa vamos abordar um bocadinho melhor, mas o que Viktor Frankl nos quer dizer é que há Deus dentro de nós, há um Deus inconsciente, que ele chama assim, uma espiritualidade inconsciente, e ele está presente, embora eu possa não ter acesso, eu possa não ter consciência, eu posso nem querer ter esta consciência, mas está lá. E por isso ele diz este termo, a presença ignorada de Deus. Vamos continuar no próximo programa, se Deus quiser.